estar falando de uma mulher. Eu fui convidada para trazer uma palavra no culto de mulheres. E eis-me aqui para falar de uma mulher também virtuosa, pouco falada, mas de muita importância, que foi a Abigail. A Abigail era casada com Nabal. E Nabal, esse nome Nabal, se chama, tem um significado de louco, tolo, sem juízo. Nessa época, as mulheres não tinham direito de escolher seu namorado, seu esposo. Então, ela foi direcionada para se casar com esse homem Nabal. E esse Nabal era um homem rico, com muitas ovelhas. E nessa ocasião aqui que Davi enviou 10 soldados para ir até Nabal, foi uma situação em que, quando eles tosquiavam as ovelhas, eles faziam uma festa. Então tinha muita abundância de comida. E o que aconteceu? Davi com seus soldados, eles estavam fugindo de Saul. Porque na morte de Samuel, o rei Saul começou a perseguir Davi. Porque Davi já tinha a promessa de ser um rei. Então começou a perseguir. E Davi foi para o deserto com os homens que se ajuntaram a eles. Mais ou menos de 400 a 600 homens se juntaram a Davi. E eles não tinham local fixo para ficar. Eles ficavam rodeando as fazendas. E tornou-se o quê? Um guardião para os fazendeiros. E o que os fazendeiros faziam? Em troca, dava alimentos a eles. Só que esse homem Nabal, como o nome já diz que é tolo, é louco, é sem juízo, é um homem mau, um homem ruim, ignorante. E quantas vezes nos deparamos com Nabal na nossa frente? Hein? Muitas vezes temos um Nabal dentro de nossa casa, temos um Nabal dentro do nosso trabalho, dentro da igreja. Um homem que seja insensato, tolo, ignorante, não ouve ninguém, é só o que ele pensa e acabou. E a vida não é por aí. A gente muitas vezes tem que abaixar a guarda, né? Mas esse aqui nada fazia com que ele abaixasse a guarda. E ouvindo que Nabal recusou a dar o alimento que esses soldados precisavam, os soldados se revoltaram. Foram quantos soldados que eu falei aqui que foram lá pedir alimento, que Davi mandou? 10. Esses 10 voltaram e deram a notícia a Davi que não tinha jeito, que Nabal não ia dar nenhum alimento. E disse assim Nabal: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Davi não se revoltou por ele negar o alimento. A revolta de Davi foi dele não ter reconhecido Davi como Senhor, como um rei. Ele se revoltou por isso. Então, assim fez Davi. Pediu que os soldados amolassem as suas espadas e iriam matar toda a família de Nabal, até o menino, a mulher, toda a família. Só que um soldado que estava lá junto com Nabal e ouviu que Nabal fez essa recusa de dar o alimento, ele usou de sabedoria e foi até Abigail. Abigail era uma mulher rica, porque os fazendeiros têm boa renda.
Mas ela foi humilde e ela se calou e ouviu o que o empregado estava falando, o servo estava falando. Minha senhora, o nosso servo Nabal, ele recusou dar o alimento a Davi, e a todo tempo Davi com seus soldados tem nos ajudado a proteger as fazendas, as ovelhas, e Nabal não quis dar nenhum alimento. Mas como nós somos chamadas para sermos sábias, obedientes, tolerantes, a Bíblia vai nos falar que ela usou de muita sabedoria. Sabe o que ela fez? Ela não conversou nada com Nabal. Ela preparou todo o alimento, e mandou os soldados dela ir na frente, que ela já ia atrás. Mandou preparar tudo. Por que ela fez isso? Porque ela estava tentando guardar a sua casa, a sua família. E quantas vezes o Nabal que está lá dentro da nossa casa, o nosso esposo, muitas vezes tem mulheres que são maltratadas, são mulheres que sofrem bullying pelo marido, são mulheres que a todo tempo são maltratadas durante o dia e à noite querem que estejam sorrindo. É a verdade, irmãos. Hoje ainda tem muitos Nabal. Hoje tem muitos casamentos desmanchados, mas continuam dentro de casa. Estão vivendo de disfarce. E a gente tem que ter consciência que o Senhor nos conhece por dentro e por fora. E essa mulher, além de ser sábia, ela era bonita. Não só por fora, mas também por dentro. Então, assim ela fez. Ela mandou os soldados irem à frente, para quando ela chegar lá, o rei já saber que foi alimento na frente, para tentar apaziguar uma tragédia que estava para acontecer. Será que nesta noite, aqui na nave, na casa do Senhor, tem algum relacionamento conturbado? Que muitas vezes a esposa não usa de sabedoria e fica rebatendo com o seu esposo, que fica bate e rebate, um fala, o outro fala. Tem uma frase que diz que 2 bicudos não se... Ei, 2 bicudos não se... Beijam. Não tem como, irmão. Alguém tem que abaixar a guarda. Sim ou não? Sim. Vamos ser sábias? Sim. Muitas vezes a gente tem que se calar e usar o momento certo. Vai chegar o momento certo, tá? Aí você vai destrinchar, mas espera um momento. Para tudo tem um tempo. Amém? E quando Abigail chegou perto de Davi, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ó, a transgressão foi dela? Foi ela que negou o alimento? Sim ou não? Não. Mas ela se condoeu. Ela se colocou no lugar. Muitas vezes, mesmo a gente estando certo, a gente tem que pedir perdão. Muitas vezes, mesmo estando certo, a gente tem que dar o primeiro passo. Sabe por quê? Porque senão a gente não está sendo criadoras de pontes, e sim de muro. É verdade. A gente tem que ser criadora de ponte. Ponte liga um lado ao outro lado. E o que o muro faz? Separa. Divide. A gente não pode dividir. A gente não foi chamado para dividir. A gente foi chamado para somar, para multiplicar. Amém? Vamos usar de sabedoria.
Muitas vezes o marido chega cansado, alterado, com fome, sentindo alguma dor. Fala nada com ele não, irmão. Deixa ele chegar quietinho com Deus. Deixa ele tomar seu banho. Já prepara lá a comidinha dele para encher a barriguinha. Porque homem fica satisfeito quando a barriguinha está cheia, né? Então prepara lá o alimento que ele gosta, né? E deixa ele acalmar. Depois vai falar com ele. Porque senão pode haver um atrito ali, soltar faísca. Porque não soube esperar o momento. A gente precisa esperar o momento. Então lá foi ela, né? Minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Olha aí. Se ela tivesse visto, teria evitado muita coisa. Mas ela se arrependeu por uma coisa que ela nem fez, né? Mas se ela tivesse lá, ela teria feito. Mas perdoa-me, Senhor, porque se eu tivesse visto, eu teria feito o que o Senhor pediu, teria dado os alimentos para o Senhor e para os soldados. Mas ela queria acabar ali com uma situação que ia acabar com a família dela, mesmo que o marido dela não prestasse, mesmo que o marido dela não valesse nada para ela, só maltratava, só daria desgosto. A gente tem muitas viúvas, quando o marido morre, deixa o quê? Deixa pensão, né? Deixa algum imóvel. Nesse caso aqui, ela ia receber o quê? Uma depressão, né? Outras estão recebendo o quê? Depressão, dor de cabeça, angústia. Por quê? Porque o marido não está chegando junto. Está vivendo uma vida que só Deus na causa. Então, agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua casa, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, tais qual Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme, e meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então Davi, mesmo estando no deserto dos soldados, ele estava fazendo mal algum. Muitas vezes ele teve a chance de matar Saul, mas não sujou sua mão com Saul. Deixa que de Saul cuido eu, assim disse o Senhor. Diz que de Saul cuido eu. Então, o que a gente pode pegar disso aqui? Deixa que do seu esposo ou daquela pessoa Nabal que está na sua vida te atrapalhando, o Senhor vai cuidar dela. Não suja a sua mão, não. Não suja a sua mão, não. Sabe o que tem que fazer? Como Abigail fez. Ela se prostrou no pó e chorou e pediu e clamou e pediu perdão. Nada é mais importante e mais vitorioso na vida do crente quando ele põe o joelho no chão. Quantas batalhas vocês já venceram com o joelho no chão? Muitas batalhas já vencemos com o joelho no chão. Não precisou a gente falar, não precisou a gente bater, blasfemar, fazer nada disso. Ficar de briga, ficar de discussão. Não. A gente calado, a gente também vence. Está lá em casa, angustiada, na pia, pensando no que o marido falou. Não pensa no que ele falou, não. Coloca nas mãos do Senhor. Jesus vai desfazendo esse mal. Não deixe entrar no meu coração. Não deixe entrar no meu coração. Porque muitas vezes a gente quer pagar mal com mal. E a gente esquece até que a gente é crente. A gente não pode esquecer que a gente é filho do Senhor. Que Ele nos chamou, Ele nos escolheu. A gente não pode ficar igualando com o mundo. A gente não pode
testes. Se você ficar debatendo, como que você vai fazer a diferença? Como você vai ganhar seu esposo ou sua esposa para Jesus? Não tem como. Precisamos fazer a diferença. E assim como Davi não sujou as mãos de sangue com Saul, por que ele sujaria com Nabal? Então Abigail foi tão sensata, tão esperta, tão usada por Deus, que ela evitou duas tragédias. A tragédia da família dela, que ia ser morta, e do reinado de Davi, que seria o quê? Um assassino. Matou a família de Nabal. Já pensou? Então muitas coisas podem ser evitadas quando nós esperamos o tempo certo. E a palavra também vai dizer que depois que Abigail teve essa conversa com Davi, Abigail ainda voltou para Nabal. Ela aqui achou graças aos olhos de Davi. Davi perdoou, Davi entendeu a situação, porque ela usou de benevolência com Davi e seus soldados. Ela evitou a tragédia, explicou como que era o marido dela, mas ainda ela voltou. Olha só, a gente precisa governar nós mesmos. A gente precisa se governar. É difícil quando a gente fala, governa a sua língua. É fácil governar a língua? É fácil? Não. É um membro pequenininho do nosso corpo, mas que faz um mal enorme. Faz um mal enorme. Então a gente precisa se governar e controlar os nossos pensamentos, nossas emoções, as nossas palavras, para a gente poder evitar muita coisa ruim que possa estar acontecendo. Tá? Muitas vezes, nas minhas orações, eu agradeço ao Senhor pelos livramentos que Ele tem nos dado. Mas principalmente aqueles livramentos que eu não vejo. Esses são os principais livramentos. São aqueles que a gente não vê. Mas o Senhor tem guardado os servos seus. Nós estamos guardados pelo Senhor. Ele tem nos livrado. E a família de Nabal teve esse livramento por causa do reconhecimento de Abigail. A mulher sábia, valorosa. Quando voltou à casa de Nabal, ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa. E ela encontrou ele todo bêbado. Não estava falando coisa com coisa. Naquele momento ela poderia fazer o quê, irmão? Foi lá, me rendi aos pés do rei Davi e pedi, clamei por nossa família. E está você aqui bebendo, e está você desse... Ela podia naquele momento ali fazer um escarcéu. Sim ou não? Podia. Mas ela não fez. Ela não fez. Sabe por quê? Quando a gente discute com alguém que está nessa situação, é como estar jogando pérolas aos porcos. Não adianta nada você falar alguma coisa com uma pessoa que está com sangue quente. Não adianta. Não adianta. É como se a gente colocasse a nossa ira debaixo do sol. O que vai acontecer? Vou ficar mais irritada ainda, mais irado ainda. Então, deixou ele para lá, ele acabar a bebedeira dele, e no outro dia, ela foi conversar com ele. Dentro do nosso lar tem que ter diálogo. Dentro do nosso lar tem que ter conversa. Tem que ter conversa. Quando namorávamos, a gente conversava, a gente saía, não é? Tem casados aqui. Namorava, saía, conversava, ouvia uma música, não é isso? E depois que casa, acabou?
Um para lá, outro para cá. Não é assim, irmãos. Tem que haver ainda o carinho, a conversa. Não deixa acabar isso não, esse laço não. Não pode deixar acabar esse laço. Sabe por quê? Tanto você precisa quanto seu esposo precisa. E um diálogo pode evitar muito problema. Pode evitar muito problema. É muitas vezes no jeito que você vai falar com um filho, com uma filha. A gente tem que usar sabedoria, irmão. Sabe por quê? Porque o mundo está esperando uma revolta. O mundo está esperando você se irar. O mundo está esperando você perder a cabeça, perder a paciência, você zangar com sua esposa, você zangar com seu esposo. É isso que o mundo está esperando. Mas temos que usar o quê? Sabedoria. Sabedoria. Aí, pegou lá ele bonzinho, né? Já tinha dormido, tinha acabado a bebedeira dele. Então tá bom. Nabal, ontem tive lá com Davi e os soldados. Olha só, para mandar o recado, Davi usou 10. Mas para fazer a matança, ele ia com uns 400, uns 600 homens. O homem se revoltou. E isso ela contou a Nabal. Tudinho ela contou a Nabal. O coração do homem se endureceu. Tipo que deu um infarto. Ficou paralisado. Durante 10 dias ele ficou paralisado. Olha o que Deus faz por causa da oração de um justo.